online, não presencial, mas a gente vai ajustando ao longo, né, do curso e acompanhando não só o Não, eu entendimento que peço você está mais, recebendo. claro que eu prefiro fazer presencial, eu acho que é bem mais interessante. Mas eu Sim, digo, sem dúvida. porventura, se eu, por algum motivo, não Pode, conseguir me pode. deslocar e A etc. resposta sim, é sim, pode, não há problema nenhum. Quando a coisa ultrapassa ali um percentual de online em relação ao presencial, daí a gente conversa, vê o que está acontecendo, etc. e tal, e quem sabe na finalização do curso, dessa etapa, a gente ajuste alguma coisa de necessidade presencial, sabe? Mas o ideal do curso é que ele possa ser desenvolvido presencialmente. Certo. Ok. Outra pergunta, de repente, em relação à questão estrutural, ou eu posso, de repente, falar um pouco sobre o que seria esse tipo de yoga, Taraka Yoga? Tá? Não, a minha dúvida era mais essa, se porventura não Tá pudesse bem. comparecer por estar em outra cidade e, enfim, acontecer Sim, algum problema. isso é uma questão de logística, né? Então, É, sim, é importante, sim, você saber como funciona. então, quanto a isso, está respondido. Não tenho outra Ok. pergunta agora sobre a estrutura. Aham. Falar um pouco sobre esse tipo de yoga, eu vou dar uma prévia um pouco, a não ser que você tenha outra pergunta, ou até mesmo a Laura tenha, que eu estou acompanhando aqui, e quem mais que está? Oi, desculpe, eu comentei Laura porque eu vi o nomezinho dela na frente da tela, tá? Como eu estou olhando para você agora e eu não vejo, eu não sei exatamente o teu nome, mas enfim, Oi, poderia ser... Como? oi, é Graciane. É Oi, Grace, fica mais Graciane. Então, fácil. ok. Então, Graça, você também fica à vontade, tá? Se você quiser me fazer alguma pergunta antes que eu dê uma introdução bem prévia sobre o tipo de yoga do qual a instituição trabalha, eu posso responder antes, não tem problema nenhum. Sim, não, eu tô bem interessada realmente na resposta mesmo da dúvida da colega. Como é que é o nome da Érica? Da Érica, isso. E esse questionamento teu seria mais ou menos o mesmo da Érica e foi respondido? Não, em relação a... eu tinha também dúvidas em relação à questão da aula, o online, Tá? presencial, né? Qual é isso? É Aham. exatamente isso. E realmente, em relação ao esse tipo de yoga, né? O que seria, que é a dúvida dela também. Eu tenho uma dúvida em relação, assim, se as aulas, quando elas vão ser aqui em Torres, né? Se elas vão ser com vocês dois, assim, com o mestre e a Bruna, ou a Bruna, como é que vai ser, assim, essa parte também fiquei meio na dúvida. E eu acho que talvez vai entrar nessa resposta desse tipo de yoga, que seria, porque eu comecei na yoga, assim, ainda começou, faço uma vez por semana, faz menos de um ano. Se esse curso, assim, é indicado para quem está bem iniciante, assim, aquelas palestras que a gente tem, elas Claro. são... A gente, às vezes, entende um pouco, mexe com um pouco já não entende nada. Então, assim, Normal. vou me sentir, assim, muito perdida, talvez, se esse seria o melhor curso para quem está começando, assim, essa é a minha dúvida, eu acho. Eu te diria assim, ó, em termos de um processo de iniciação, toda a primeira parte da programação da formação, ela é dividida, então, em duas estruturas básicas, de base. Uma, então, diz respeito mais ao desenvolvimento de um sistema prático de técnicas, onde todo mundo acaba aprendendo, então, quais são essas técnicas, quais são os objetivos delas, como trabalhar e como dominar essas técnicas, né? Elas são dadas num primeiro momento, numa primeira etapa da formação, porque elas tendem a atender justamente, num processo inicial, o atendimento de todas as pessoas em geral,
independente de idade, cor, raça, credo, etc., tentando adaptar as condições, não só físicas, mas em geral que as pessoas trazem e têm, né? Para que a gente consiga, então, através desse conjunto de técnicas, ajudá-las a avançar e ir em direção desse objetivo que diz respeito ao que seria esse tipo de yoga. Então, esse tipo de yoga, para vocês terem uma ideia, na verdade, enquanto, digamos assim, um método prático físico, ele não é como um Hatha Yoga, por exemplo, que é um dos mais populares. Mas o Taraka Yoga, ele se utiliza de um sistema metodológico de yoga, e o Hatha Yoga é um deles, tá? Para que a pessoa possa ter acesso, através do corpo, ao domínio de algumas técnicas, sejam físicas e respiratórias, para que ela tenha um pouquinho mais de conhecimento, de entendimento, de aprofundamento e de reconhecimento da sua própria natureza, da sua própria condição e limitação física, de autoconhecimento mesmo, para que ela possa, se ela quiser continuar, entrar num nível mais avançado, que é o que diz respeito ao yoga mais interno, ou o yoga mais mental, não tão físico, né? Então, a formação como um todo, ele é dividido em duas grandes etapas, onde cada uma dessas duas etapas, ela possui lá uma quantidade X de meses, que vocês devem ter visto no programa, ou senão a gente repassa, onde essa quantidade de meses ali vai trabalhar essas duas grandes etapas da formação. Uma diz respeito àquilo que nós chamamos de Hatha Yoga Kriya, e o outro é o que diz respeito já à condição mais do tipo Rajanyana Vedanta. São dois aspectos mais amplos que são tratados na formação, ok? Para que esses dois pilares da formação nos dê condições e domínios para avançar em toda a profundidade desse tipo de yoga, que é objetivamente espiritual, né? Não é um tipo de yoga físico propriamente, apenas físico, mas se utiliza da estrutura física para que a gente consiga avançar, né? Avançar cada vez mais nesse processo autoinvestigativo da natureza do teu próprio ser. Esse é o objetivo desse tipo de yoga, né? Então, ele passa também pela essa parte das posturas e tal, e da respiração. Por isso é na mas primeira não é etapa. exclusivamente focado nisso, porque se utiliza disso para chegar também na parte da segunda etapa, que seria junção com a meditação. Isso, mais ou menos? É isso, exatamente. Porque se nós fôssemos aplicar de uma maneira clássica esse tipo de yoga no Ocidente, muito provavelmente poucas pessoas fariam. Digo poucas pessoas no sentido de pessoas que tenham interesse mais estético, mais externo, mais físico ou mais ginástico, entende? Pois esse tipo de yoga, academia, sim, aquelas isso, yogas de academia, que é mais... porque esse tipo de yoga ele não entra exatamente nessa questão exclusivamente externa física, entendeste? Ele tem um intuito de autoconhecimento interno também, de autoconhecimento, isso, de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, né? De aumento de todos os teus recursos internos, né? Como de concentração, de percepção, de controle dos teus sentidos cognitivos, de um controle respiratório, de um conhecimento mais amplo e profundo do verdadeiro yoga, né? Então, a primeira parte, nós chamamos, dentro desse sistema que seria o Taraka Yoga, nós chamamos ele de ATI, porque ele é um formato, né? Isso é uma abreviação de autotreinamento de ordem integral. Então, esse autotreinamento é onde você vai ser preparada para trabalhar a primeira linha desse sistema, que é o que diz respeito
dentro, obviamente, de toda uma conjunção no sistema de estudos, tá? Para poder facilitar o entendimento, porque ele é relativamente complexo, sim. Então, nessa primeira linha se estuda o que de fato seria o Hatha Yoga e como praticá-lo, entender seus passos e etc., né? Onde diz respeito à natureza dos recursos que nós temos, que o Hatha Yoga nos traz, enquanto os seus aspectos de energia, né? Solar e lunar, isso é o Hatha Yoga. Passa pelo que seria o Karma Yoga e desenvolve cada vez melhor o ser humano em seu Seva Yoga, em seu serviço, tanto o serviço a si mesmo quanto o serviço à humanidade. Essa seria a primeira linha de trabalho que vocês verão, né? Aí, em cima desse primeiro trabalho de Hatha Yoga, há um trabalho especial com o corpo físico, em entender de que maneira, dentro do histórico, não só cultural, mas dentro do histórico cronológico, explicar a vocês, historicamente, como nasceram as posturas de yoga, o que elas, de fato, significam dentro do universo do yoga, quais foram as primeiras posturas de yoga que foram catalogadas, e destas posturas de yoga, como elas foram ramificadas, né? Como elas foram diversificadas enormemente. Então, tem todo um trabalho muito, muito conciso nesse aspecto de conhecimento sobre o que realmente significa uma postura para o yoga, para que ela serve, como executar corretamente, quais os benefícios e quais os propósitos das posturas do yoga para o yoga. Isto é, podemos dizer nesse sentido, para vocês entenderem, a gente acredita nisso, né, evidente, de que as posturas de yoga não são yoga, ok? As posturas de yoga é uma ferramenta de várias, do qual algumas posturas são realmente muito importantes dentro do universo do yoga. Nem todas, tá? Mas algumas são muito importantes, porque as posturas de yoga de fato mexem, não é exclusivamente apenas com músculos, tendões, ossos, anatomia. O que verdadeiramente as posturas de yoga mexem é com a postura no sentido conduta, caráter, qualidade de vida, estilo de vida, e tudo que representa as posições do yoga na vida das pessoas. Entenderam? Então, basicamente, essa seria uma ideia básica, por assim dizer, da estruturação do que é proposto dentro de um contexto formativo, né? Ou seja, o que eu costumo colocar sempre assim, ó, a formação em yoga dentro da nossa escola, dentro da nossa instituição, ela tem um propósito de desenvolvimento do ser humano, e toda e qualquer questão de desenvolvimento adequado, de desenvolvimento elevado do ser humano, faz com que, consequentemente, essa pessoa seja um agente do bem e um agente puro para poder estender isso às outras pessoas também. Então, nesse caso, nessa estrutura de formação, as questões do tipo dar aula, ensinar alguém, seja da melhor forma que vocês tiverem, é muito mais um serviço que você está prestando à humanidade do que uma profissão, entre aspas. Entende? Esse é o objetivo, para deixar bem claro os propósitos dentro dessa estrutura. Tá bom? Por isso, não posso dizer que seja um yoga de academia, né? Não é um yoga de massas, não é um yoga coletivo. É um yoga bem pontual e é um yoga bem centrado em cada realidade e em cada pessoa. Você viu? Já falei demais. E aí, durante a formação, além das aulas, tem indicações de leituras, de algumas outras coisas? Como é que funciona? Totalmente, assim? Totalmente. Cada encontro que nós temos, a gente também tem procedimentos
bem claros em relação ao que diz respeito à literatura, tá? Existem literaturas de livros que a gente indica, porque mesmo que esteja, por exemplo, num Google da vida, o Google não é o melhor companheiro para esse tipo de trabalho, tá? Mas a gente indica, sim, bibliografia do qual a gente trabalha e acredita, mas normalmente o que a gente tende a fazer é, em cada encontro que a gente tem, todos os encontros na temática que for abordado naquele final de semana, logo em seguida, você já automaticamente, dentro da estruturação de grupo, que a Bruna vai ter que fazer ali, que vai ser um grupo de comunicação interna, né? Ali para a gente poder, então, ter chat, para a gente poder ter conversa, para a gente poder, então, também colocar ali dentro do grupo materiais que vocês possam depois baixar. Esses são os procedimentos de como é feito, tá bem? Então, em cada encontro que a gente for abordar, ele já está sendo trabalhado em cima de uma literatura, em cima de um texto clássico. Então, a partir dali, a gente indica qual é, ou mesmo traz até vocês, e vocês baixam essa literatura para estudarem. Né? Eu me interessei bastante por essa temática um pouco mais espiritual e de autoconhecimento. Mas eu tenho mais uma pergunta em relação ao curso, que esse curso é uma formação para professores. Então, no fim, eu ganho um certificado. Sim, ganha, claro. E esse certificado, ele é válido só no Brasil? Não, ele é válido internacionalmente também. Já pelo fato de eu participar já há muitos anos de várias outras organizações, mas são organizações, para vocês entenderem, de âmbito associativo, ok? Ele não é um tipo de formação de natureza acadêmica, institucional, ou dentro de uma faculdade, ou algo do gênero, tá? Não, ele é uma formação aberta, livre, técnica, tá bem? Eu entendo, mas caso, por exemplo, eu for viajar e acabe dando aulas, ele seria válido Sem dúvida internacionalmente? nenhuma. Talvez, dependendo do lugar, dependendo do país, que porventura a gente não tenha relações, que é muito difícil, né, pelas organizações do qual eu pertenço, igual o local onde você vai venha exigir qualquer outra coisa, já ocorreu. Você traz a exigência do qual eles precisam, caso não esteja especificado no currículo, e se manda e se assina, se responde por. É assim que funciona. Tá, legal. Vai voltar para a Austrália. Em Austrália, falando em Austrália, a gente tem 2 pessoas lá, se eu não me engano. Eu me lembro de uma agora, que é a Kati. A Kati já está há muitos anos lá na Austrália e também é uma aluna que se formou com a gente. Depois ela teve outras formações, evidente, mas é uma menina que foi para lá e, enfim, trabalha com yoga até hoje lá. Não só dentro da nossa metodologia, mas também acabou aprendendo outras, como a do Ashtanga Yoga de Missouri, né, no sul da Índia. E, enfim, sim, na Austrália tem gente. Na Austrália tem gente, na Espanha tem gente, em Londres tem gente, na Itália tem gente, em Lisboa tem gente. Tem alguns espalhados por aí, né? Mas sim, pode, não há problema nenhum. Nesse sentido, pelo fato de já termos alguns anos de estrada aí e de currículo, isso ajuda muito, sabe?
a dar acreditação, sabe, no processo da formação. Tu ia falar alguma coisa, Bruno? Sim, eu ia pedir para a Cris, que está com áudio e com o vídeo fechado, se de repente não quer abrir um pouco o áudio e o vídeo para... Porque ela, eu não sei se a gente já conversou assim por vídeo, né, Cris? Tá aí? Tá ouvindo? Oi, tô sim. É que a minha câmera não tá funcionando, por isso que ela tá fechada. Ah, tá. Que bom que tu veio. Tu tem alguma dúvida? Para fazer o curso, assim, eu não pretendo dar aula nem trabalhar com yoga. Ela serve, assim, como autoconhecimento para a vida? Claro. Claro, sem dúvida. O primeiro propósito, de fato, gente, é esse, né? Ele não tem um cunho, digamos assim, tão comercial no sentido de uma instituição formando quantidade de pessoas cujo objetivo é uma saída de trabalho, uma saída laboral, tu entende? Não tem esse cunho. Esse cunho ele é consequência natural do teu conhecimento e da confiança interna que você vai tendo e você vai se transformando em as circunstâncias da vida acabar te colocando em determinadas situações das quais esse conhecimento vai acabar te colocando numa situação de responder positivamente àquela circunstância e às pessoas que estão te solicitando por alguma razão ajuda, entenderam? Mas o primeiro objetivo, sim, tem a ver com todo o processo de transformação geral na própria pessoa, né? Isso é que vai pouco a pouco expandindo. Sim, entendi. Obrigada. Nada. Aqui nós temos duas questões que a gente poderia levantar também, tá? Uma é esse processo de iniciação, então a formação de base, entende, não que não poderia, e se for igual, nós temos que começar do princípio, que não temos uma situação de ninguém formada em yoga, ou ninguém com um título de instrutor ou professora de yoga de outro método, né? Mas, enfim, talvez temos uma situação onde a maioria ou vocês já sejam praticantes, pelo menos, de algum aspecto do yoga, vamos colocar assim, né? Porque as pessoas também dizem, eu sou praticante de yoga, mas tende a entender praticante de yoga aquela pessoa que faz todos os dias posturas de yoga. E isso não necessariamente é só yoga, entende? Praticante de yoga significa que você é uma pessoa que está, digamos assim, vindo a se transformar através dos recursos do yoga em um yogi, entende? Então, a escola tende, com o tempo, a formar pessoas como yogis, entende? Claro que isso nos leva a tentar entender o que significa ser um yogi, né? E não um prof de yoga ou instrutor de yoga, mas um yogi. Saberiam mais ou menos o que eu quis dizer, entender em termos de diferença? Ah, que ótimo, que ótimo. Vamos tentar interagir um pouco? Vocês poderiam me ajudar me dizendo onde vocês conseguiram perceber a diferença? Eu acho que é aquilo tudo que a gente sempre conversa, né? Porque é mais uma filosofia de vida, assim, ser um yogi do que simplesmente fazer as posturas ou às vezes meditar e a forma como tu te porta, como tu trata os outros, como tu te conhece e a busca pela evolução sempre, né? A construção. Isso. Você viu como é bem amplo, né? É bem amplo. Mas, sim, basicamente agora o que eu queria me referir é dois conceitos básicos da diferença de um e outro. A gente considera uma pessoa que seja praticante de yoga ou instrutor ou professor de yoga, não necessariamente um yogi. Isso quer dizer que essa pessoa ela pode dar aulas de posturas de yoga ou de alguma outra técnica de yoga, né? Mas não necessariamente ela tem uma vida yógica, ok? Ela só dá aulas de yoga.
dá aulas de um conhecimento técnico que aprendeu sobre yoga, mas ela não respira yoga, ela não vive yoga, ela não tem uma conduta yógica, entende? Nesse sentido? E a pessoa também pode ser yogi e não dar aula também, né? Exatamente, isso. Não significa que uma pessoa que seja yogi dá aulas de yoga e também não significa que ela dê postura ou faça postura de yoga, entende? Isso é muito importante ser entendido. São tudo coisinhas diferentes. Uma entende? vez, mestre, isso a quando eu gente fui vê procurar, antes de eu procurar a Bruna, eu fui procurar no Google, né? Porque tem muito tipo de yoga e tem essas de academia e tal. E aí dizia que, tipo, que as posturas, assim como a meditação, assim como, às vezes, canções, aquelas no ukulele, que alguns fazem, né? Os mantras e tal, são como se fossem maneiras de alcançar, né? Não é um caminho até, né, que se usa, que se utiliza para se alcançar, assim, né? Não necessariamente uma forma em si seria eu não sei, ainda estou tentando entender. O que você está dizendo é muito importante, muito. Aí temos duas coisas também a entender. Uma, não podemos entender essas questões do tipo postura, respiração, meditação, relaxamento e sons ou mantras do yoga, a gente não pode entender como variedade, entende? Variedades soltas. E às vezes você vai encontrar essas isso, às vezes a gente vai encontrar variedades ou esse ponto de vista das pessoas como variedades soltas, onde uma pessoa pratica só mantras, outra pratica só pranayama, outra pratica só posturas, tu entende? Esse é um conceito de variedade. Agora, dentro do universo iógico, onde tu aponta para uma filosofia, onde tu aponta para uma linhagem e onde tu aponta para um método, uma metodologia, tá? Essas técnicas elas não são consideradas variáveis ou variadas. Elas fazem parte de um conjunto, de um processo, de um para o outro, de acordo com o processo de evolução da pessoa. Ok? Porque cada uma dessas técnicas elas apontam para um objetivo e elas desenvolvem um processo de transformação interna do indivíduo. Ok? Então, elas fazem parte de um contexto. Elas não são variedades soltas, tá bem? Mas elas são, sim, num contexto de estrutura, de formativa, por exemplo, elas são estudadas todas, ou deveriam, né? Muito, muito interessante a tua pergunta. Não sei se me entenderam, mas, enfim, é muito interessante a colocação que você fez. Muito. Alguma outra pergunta? De repente? E qual é o ponto onde tu se reconhece como yogi? Yogi é quando... outra pergunta muito boa. Tu começa a se reconhecer como tal, como yogi, quando tudo aquilo que a princípio para ti era entendido, encarado como prática, como praticante, alguém praticando alguma coisa, né? Você precisava de planejamento, estrutura, organização de tempo, em relação às tuas outras tarefas de vida, tu entende? Eram separadas. Então, ali existia todo um desafio para que você pudesse, através de uma disciplina, praticar regularmente uma determinada técnica que você já, então, havia ali estudado o que, para que serve, e você colocou dentro da tua rotina diária de vida pessoal, entendeste? Isso, no yoga, nós chamamos de japa, tecnicamente, que significa uma repetição de qualquer coisa, tá? Japa. É uma das conduções técnicas no yoga muito importante. Então, uma coisa é a técnica externa em si, como a gente conhece. A outra é a conduta que é utilizada como recurso em cima de uma técnica em si. Por exemplo, eu vou fazer uma determinada postura. Aquela postura você faz
por exemplo, dentro de um caminho, onde você vai fazer uma postura de yoga, como pizza, por exemplo, que é muito conhecida, e você adota uma linha, um caminho onde você vai fazer ela e vai ficar permanecendo nela, como, por exemplo, faz o Hatha Yoga, durante 10 minutos, 15 minutos, meia hora, um monte de tempo, mas você repeti-la, ok? Igual, mesmo que você fique 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, o tempo é repetitivo, tu entende? 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, isso é repetição igual. E se você fizer a própria posição várias vezes, 1 vez, 5 vezes, 10 vezes, etc., para quem sabe melhorar a condição física, isso também é repetição. Portanto, nós não temos como fugir do cenário repetitivo. Qualquer coisa na nossa vida, no cenário das ações, é repetitiva. Entenderam? Isso no yoga se chama japa. Então, japa significa essa repetição externa que você necessita fazer ainda porque não está incorporada de uma maneira natural, automática. Quando ela se transforma e ela entra de uma maneira natural, sem que você precise pensar, ou sem que você sinta falta, ou sem que você tenha que se programar para fazer, isso no yoga se chama ajapa. O contrário. Então significa algo que você está fazendo sem esforço, porque é já uma naturalidade tua. Aí você está se transformando num yogi. Deu para entender? Sim. Ótimo. Acho que tem muito a ver com uma questão da espontaneidade também. Tem. Mas quando ela está tratada ou trabalhada essa espontaneidade, significa que se essa espontaneidade ela é pura, ela não passa por tua mente, ou não passa pelos teus sentidos, ou não passa por uma necessidade física, tu entende? Isso é espontaneidade pura. Mas existem espontaneidades que elas estão misturadas. Elas podem ser um pouco de instinto, ela pode ser um pouco de desejo, ela pode ser um pouco de várias outras coisas. Aí nós teríamos que estudar e lapidar um pouco mais, tá? Mas Seria para chegarmos a um espontaneidade nível de pura. espontaneidade pura, eu acho que o ser humano tem que trabalhar isso, né? É algo natural em nós, mas não é algo que está desperto, me entende? Porque se percebe, né, se observa no meio a repercussão que a tua ideia inicial de espontaneidade pode causar, ou em você mesma, ou no meio, ou como resposta do meio, como você lida com isso. Então, pode começar como espontaneidade, mas se não terminar como espontaneidade, não é espontaneidade. Acho que agora vocês ficaram pensando. Mas isso são coisas, vocês veem, isso são coisas internas, né, que a gente vai elaborando e vai desenvolvendo. Mas muito interessante. Acho que as minhas partes de dúvida acabaram. Obrigada. Por hora. É dúvida nós vamos ter sempre. Mas, enfim, vamos sanando pouco a pouco, né? Juntos. Eu poderia tranquilamente, gente, posicionar você sobre o que seria de fato o Taraka Yoga, tá bem? O Taraka Yoga, ele faz parte de um contexto dentro do universo do yoga, principalmente dentro do universo do yoga tradicional. Então, quando a gente fala de tradicional, significa que ela tem como origem o conhecimento védico, tá? E dentro do conhecimento do universo védico, que é amplo, rico e incrível, né? De estudos como o princípio de filosofia, ética, espiritualidade, né? Faz parte de
um aspecto dentro do universo védico, dentro da cultura védica, né, que diz respeito ao processamento de entender a vida como um processo ritualístico, ok? Então, esse processo ritualístico dentro dos Vedas é chamado de Yajurveda, não confundindo com Ayurveda, tá? Se chama Yajurveda. É um tipo de Veda do qual trata sobre o processo da transformação humana. E ele é dividido em duas categorias, o universo desse Veda, né? Eles chamam de Krishna Yajurveda e o outro chama-se Shukla Yajurveda. Ok? A escola, a tradição védica, vedântica, da qual nós pertencemos, que tem como origem vertente o swaminismo, que foi pregado, obrigado, Bruna, pregado por Adi Shankaracharya na Índia, né? Que se chama Advaita Vedanta Kevala, né? Ou o Advaita Vedanta perfeito, ou absoluto. Dentro, então, desses dois tipos filosóficos e espiritual de Veda, do qual essa tradição pertence, o Taraka, vem da vertente chamada de Shukla Yajurveda, e não Krishna. Mas isso não significa que não estude Krishna Yajurveda. Krishna Yajurveda significa aquele que vem da escuridão e se manifesta à luz, ok? E o Shukla Yajurveda é aquilo que vem da luz e te ensina o que é a escuridão. Então, o Taraka Yoga, ele pertence a isso. Por isso que alguns chamam o Taraka Yoga também de luz, como definição, né? Como se chama esse tipo de yoga? O que quer dizer Taraka? Quer dizer luz. Existem 3 definições clássicas nas escrituras que definem o Taraka Yoga: luz, libertação, né? E passagem. Isso significa Taraka Yoga. Dentro de um contexto, vamos tentar aqui entender mais populista sobre o que seria a função do Taraka Yoga para a humanidade, seriam 2 funções. Uma, despertar a percepção interna ou a introvisão interna do olho perceptivo, do olho mágico, chamado de terceiro olho, né? Existe mundialmente uma técnica cuja origem é do Taraka Yoga enquanto método, que se chama Shambhavi Mudra. Shambhavi Mudra é um tipo de mudra, de gesto, que é um dos passos que estão no Hatha Yoga Tântrico, né? Que diz respeito, esse gesto, à capacidade da reversão ocular ou do campo de visão para dentro, de fazer o ser humano enxergar para dentro. Ele, sabendo como enxergar esse universo interno, ele vai entender como enxergar o universo externo que ele acredita ver e entender. Dentro do conceito filosófico clássico dos Vedas, né, existem 2 Upanishads, que são os Vedantas dos Vedas, e que especificamente trata sobre a natureza advaita dos Vedantas, isto é, Vedanta significa o ponto final do conhecimento védico, tá? Isso quer dizer Vedanta. E o que diz respeito no Vedanta ao aspecto vedântico Advaita, significa que esse aspecto vedântico Advaita,
tem como fim do conhecimento a percepção e o entendimento e a luz de que absolutamente nada na vida é dual, é dualista, é dois ou mais, é único, é não dois. Então, esse tipo de yoga chamado Taraka tem como princípio histórico-filosófico o Advaita Vedanta, né? Enfim, existem 2 Upanishads que tratam especificamente sobre Taraka Yoga, tá bem? Vários textos dentro da literatura vasta védica falam sobre Taraka Yoga. Inclusive o próprio Bhagavad Gita fala sobre Taraka Yoga, seja no capítulo 8, quando trata sobre a natureza de Brahma, como também dentro do Bhagavad Gita se estuda o que diz respeito à natureza do Taraka, ou seja, a natureza desta luz, ou do Jnana Yoga. Né? Dentro do Ashtanga Yoga de Patanjali, mesmo não sendo vedântico, sendo Sam, que é a sua natureza, e portanto dualista, até mesmo Patanjali fala de Taraka Yoga em seu Yoga Sutras, no capítulo 3, que trata sobre Vibhuti Pada, né? Ou o Yoga dos Poderes, ou o passo, né? Pada, o capítulo sobre os poderes sobrenaturais, onde trata no capítulo 3, no verso 55, um verso que trata sobre Taraka Yoga. Enfim, eu poderia aqui discorrer várias escrituras que tratam sobre esse suposto tipo de yoga desconhecido pela humanidade. Não? E ele está ali. Esses 2 Upanishads se chamam Advaya Taraka Upanishad e Mandala Brahmana Upanishad. Esses são os 2 Upanishads que tratam sobre Taraka Yoga. Ou é conhecido nesses Upanishads o Taraka como Trilakshya, ou o Yoga das 3 visões, né? Ou o Yoga da visão tríplice. Mas essas coisinhas que estou dando a vocês fazem parte também do processo teórico da formação, né? Só para vocês terem uma ideia básica, pelo menos para entendermos com quem estamos lidando, né? O que propõe. Ô, Kika, lembra quando tu me falou, eu estou fazendo um cursinho online só para entender um pouco melhor de onde é que vem o yoga? Daí eu falei, boa sorte! Lembro. Porque eu estou há 15 anos e ainda não entendi. Mas era bem superficial. Bom, isso que a Bruna está dizendo tem uma certa veracidade. Por quê? Porque estudar realmente a essência do yoga, para algumas pessoas, de acordo com o seu próprio processo de desenvolvimento na vida, de relação kármica e dármica, né? Pode levar vidas, tá? Então, tá tudo certo. Tá tudo dentro. Tá bom? Mas essas coisas todas a gente vai desenvolvendo e vamos conversando e vamos estudando dentro do próprio processo da formação, né? Meninas, como se sentem? Eu tô animada para começar. Ânimo é um bom... A Laura vai ser a que vai fazer os resumos para a galera. Ó. Ótimo. É sempre nessas formações de grupo, é muito importante ter uma pessoa que é a redatora, sabe? Aquela pessoa redatora, que é a pessoa que ela faz pauta e anota tudo. Essa pessoa normalmente é aquela que conduz o resumão
e ela ajuda muito no processo de registro, de gravações e tudo mais, né? O problema vai ser os outros Claro, entenderem o meu raciocínio, que fica meio... Fica, às Ótimo, vezes, são cada um palavras, ó. tem o Por seu exemplo, aqui jeito eu estava próprio. anotando que o Tarak, ele tinha tem duas alguma coisa, divisões aqui, né? A primeira era despertar a visão interna, o terceiro olho, e a segunda eu não peguei, no caso. Não sei se daí eu não anotei. Vamos voltar de novo. Me repete de novo o que você estava dizendo ali, que eu não entendi muito bem, daí a gente retoma. Não sei, em algum momento eu estava explicando ali sobre o Tarak Yoga, que a primeira, que são duas etapas, não sei se são duas etapas ou eram duas divisões, que a primeira seria despertar a visão interna, que seria o terceiro olho. Duas funções. Isso. E a Como é que segunda é? eu não peguei, eu não sei se ele... Falou que o Taraka tinha duas funções, assim, específicas para a humanidade. A primeira... Ok. A primeira, se eu chegasse a anotar... Seria o despertar da visão interna, que daí entrou em questão do terceiro olho ali. Isso. E a segunda, daí eu não anotei. A primeira função do Taraka Yoga para a humanidade é realmente esse processo de despertamento da introvisão, que são as visões internas, tá? E o segundo aspecto diz respeito a contribuir com a humanidade para ajudar a atravessar esse grande oceano samsárico que é a existência, a colocar todas as pessoas num porto seguro de desenvolvimento na vida. Essa é a segunda grande função humanitária do Taraka Yoga, ajudar as pessoas a cruzar, a atravessar. E é literalmente assim, exatamente como estou dizendo para vocês, o que está registrado em algumas escrituras, é de atravessar, de travessia, de ajudá-los a cruzar o grande oceano da vida. Se tivéssemos que enquadrar, por exemplo, o Taraka Yoga também dentro de um contexto se físico ou não físico ou mental, o yoga, sim, tem uma natureza mais de ordem raja yógica do que física, ok? Porque o objetivo, nesse contexto do que seria a história do Taraka Yoga, ele é como se fora uma estrutura metodológica muito próxima do Jnana Yoga clássico, que é o Yoga da sabedoria. Então, é uma relação entre Raja e Jnana Yoga, porque o objetivo do Jnana Yoga é o despertamento do discernimento, ok? E esse discernimento real, como dizem as escrituras, você só de fato adquire quando você desperta Buddhi. Buddhi significa a inteligência superior, ok? E não apenas a inteligência inferior. A inteligência inferior se chama Vijnana. Inteligência inferior, para vocês entenderem, é aquela inteligência que está atrelada às limitações no seu processo de desenvolvimento de habilidades e capacidades na vida que nós temos, mas ainda baseada nas limitações dos sentidos cognitivos, ok? Essa inteligência superior já é outro plano, já é um outro desenvolvimento mais profundo. Bom, meninas, em geral, consegui responder a maioria, pelo menos por hora, dos questionamentos. Respondeu até mais. Ótimo, que bom, que bom. Mas foi muito bom te ouvir falar e entender mais sobre essa filosofia. E eu acho que é uma coisa que é muito essencial para os tempos que a gente está vivendo. Eu demais, me enquadro nisso. Demais. Eu diria assim, dentro de um conceito coletivo, vendo a maneira como nós estamos vivendo e a maneira como a humanidade como um todo está passando
nós estamos passando por um processo de deteriorização e fragmentação dessa unidade interna já em níveis bastante perigosos, causando muita destruição, muito surgimento de vulnerabilidade de saúde ou de cuidados físicos, emocionais, psíquicos. Então, eu vejo o yoga como um grande meio para ajudar o ser humano a estabelecer de novo uma ordem estrutural e uma ordem mais protetiva da vida, né? Com certos cuidados, isso eu também vejo, eu concordo. E isso significa que aquelas pessoas que na sua condução de vida estão um pouco mais já trabalhadas ou tratadas, cabem a elas, pela própria vida, de ter a incumbência de não só seguir se ajudando, mas também ajudar os outros na linha de frente, sabe? Porque isso, de alguma maneira, acaba nos afetando também. Sabe? Numa relação de retorno da natureza para com a gente. Então, isso é muito importante também. Muito. Sem dúvida. Eu sinto, assim, que esse yoga, como é que tu usou, mestrinho, popular, de repente, eu acho que tem que ser um pouco convocado mesmo, sabe? Em algum lugar, assim, para a gente estar, para reunir, para as coisas realmente se colocarem nesse ponto e realmente a gente atravessar, né? E eu falo aqui para vocês, de repente eu já falei, mas de repente não falei para todas que estão aqui, que o quanto eu me sinto assim muito abençoada por estar fazendo de certa forma essa ponte e esse caminho assim é muito seguro. Essa é a palavra que eu consigo trazer, é um caminho que eu confio muito. Então, eu vejo assim que é uma oportunidade única, sabe? É como se nesse momento todos nós a gente estivesse diante de dois caminhos e a escolha de qual caminho a gente vai começar a seguir, sabendo que existe esse, é muito diferente, sabe? E ele vai ficar cada vez mais distante do que teria sido se a gente talvez não pegar. Tá tudo bem também, só que ele realmente traz uma visão da vida muito única e muito bonita, assim. Então, é um presente mesmo, assim, viver isso. E é isso, assim, eu tenho como se fosse um tripé no yoga que traz devoção, ação e conhecimento. E a ação sem o conhecimento, né, não vai nos levar muito longe. E a devoção também sem o conhecimento vai nos deixar aquele, de repente, um religioso fanático, alguma coisa do tipo. Então, o conhecimento é um caminho muito, muito seguro mesmo, e muito certo. E o Taratha Yoga nos traz isso. Eu até falei para a Grace antes do yoga, da reunião, assim, eu falei que realmente não precisa ter a intenção nenhuma em trabalhar o que quer que seja, né, com isso, ou não quer dizer que não vai ter interesse em outras áreas, de repente, talvez justamente, eu falei, desperte o interesse real, né, de estudar o que precisa, porque o yoga é meio, pelo menos aqui, o que a gente está trazendo aqui, é uma bússola que ajuda a gente, assim, a entender o nosso caminho, né? E realmente, no mundo que a gente está vivendo, às vezes a gente não para ver qual que é o nosso caminho. E a gente tem uma tendência de olhar para o outro, tentar achar o nosso caminho através do outro, e não vamos achar assim. Não tem como, porque a gente é único.
Então, eu queria manifestar isso, assim, e dizer que todas as pessoas próximas de mim que atravessaram ou que estão ainda atravessando, mas eu já consigo notar cada ano, assim, uma incrível evolução, e eu estou dentro desse barco, né? Só que, assim, é um caminho sem volta. Então, pensem bem. Mas não... Uau, colocaram vocês numa responsa agora enorme. Não, mas esses convites internos, eles são naturais, eles são assim. As próprias circunstâncias vão nos levando naturalmente àquilo que nós estamos buscando, e isso evidentemente vai provocar uma transformação de tal forma que aí sim dá para ser entendido como a própria transformação que a gente obteve. Não é nem só a questão de não ter mais volta, é a questão de nem querer mais voltar, de não ter sentido já nenhum qualquer volta ou qualquer, como é que diria, desistência ou coisa do gênero. Não tem sentido, né? Teve um dia... só vou falar mais um negócio. Teve um dia que eu encontrei uma amiga na praia e ela me falou assim... não, a gente estava num momento bem extrovertido, nada introvertido, mas ela falou, hoje eu acordei assim... Eu até falei para tal pessoa que eu estava com uma raivinha aqui dentro e tal, e eu olhei para ela e falei... É tão bom não sentir isso. Eu falei para ela assim, não sente mais. Eu acho que é um pouco nesse sentido, sabe? Que a gente vai... É tão bom mesmo. É tão bom que se eu não confiasse, não sentisse isso, podem ter certeza que, né, eu não estaria trilhando aqui, não estaria falando isso. Então, bom, entrem na nave. Bom, gente, agora tenho que ir. Eu espero ter sanado bastante dúvidas de vocês, tá? Eu acho que vocês estão em boas mãos no sentido de estar no barco, na nave da Bruna ali, e tô junto, vamos lá. Como diz a Cara no Retiro, como é que é? A gente passou da galáxia. Pois é. Então, é isso que acontece em cada aula, gurias. O rascunho da Laura não vai... Tem momentos que não vai alcançar. Não, melhor ainda, mas isso também é verdade, é notório, tá? Você vai notar muita coisa. Que bom. Mas então tá, mestre, muito obrigada pelo teu tempo e tua disponibilidade em estar aqui com a gente hoje. Obrigada também, meninas. Sempre à disposição. Segue tudo e a gente Nada. decola em abril, já vão arrumando as coisas. As malas. Já vão até dando uma olhada no que vocês não vão mais Arrumar as levar. malas, tomar assento. O que vocês levam, o que vocês deixam. Já comecem a pensar. E a gente vai conversando, então. A gente tem, por enquanto, o grupo do WhatsApp, que é um bom meio de comunicação. Eu consegui gravar, mestre, não desde o início, mas eu gravei, então acredito que eu vou conseguir Não, passar. tranquilo, eu percebi aqui em cima, me apareceu na tela. De repente você pode até utilizar já vou a gravação que você conseguiu gravar.